Você já se sentiu tão pequeno, tão invisível, tão esquecido pelo mundo, que chegou a questionar se Deus realmente vê você? Há um salmo nas Escrituras que durante séculos foi cantado por milhões, mas cujo poder transformador permanece escondido para muitos corações. Hoje vamos mergulhar em uma das revelações mais profundas sobre quem Deus realmente é e o que Ele faz com aqueles que o mundo descarta. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além de palavras bonitas. São verdades históricas e espirituais que transformaram nações inteiras e podem revolucionar sua vida hoje. O Salmo 113 faz parte de uma coleção especial conhecida como Halel Egípcio, os salmos de louvor 113 a 118 que os judeus cantavam nas grandes festas. Imagine a cena: Jerusalém, há mais de 2.500 anos, famílias reunidas na Páscoa, suas vozes ecoando pelas ruas estreitas da cidade antiga. Arqueólogos descobriram que essas ruas tinham apenas 2 a 3 metros de largura, amplificando o som do cântico coletivo de forma impressionante. Este salmo não era uma simples oração individual. Era um hino nacional de identidade, uma declaração pública de quem era o Deus de Israel em meio a impérios que adoravam deuses distantes e indiferentes ao sofrimento humano. O salmo começa assim: Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. A palavra hebraica para louvai aqui é halelu, de onde vem aleluia, que literalmente significa façam barulho para Javé. Não era um sussurro tímido, era uma explosão de celebração. Historiadores explicam que nas culturas do Oriente Próximo Antigo, louvar em voz alta tinha significado político e social. Era declarar publicamente sua lealdade e identidade em uma época onde suas escolhas religiosas podiam custar sua vida. O Senhor está acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem sua morada nas alturas? Aqui está algo fascinante que a tradução moderna não captura completamente. A palavra hebraica magbihi para tem sua morada nas alturas, vem da raiz gabar, que significa literalmente estar inacessivelmente alto. Para aquela época, isso era revolucionário. Os povos vizinhos de Israel, cananeus, filisteus, egípcios, todos acreditavam em deuses que habitavam em lugares físicos específicos, montanhas, templos, estátuas. Antropólogos culturais revelam que essas sociedades construíam zigurates, torres gigantescas, algumas com mais de 90 metros de altura, tentando alcançar seus deuses. Mas o Deus de Israel, ele estava além de qualquer construção humana, acima de todos os céus. Documentos da época, como os textos ugaríticos descobertos em 1929, confirmam que esta era uma ideia absolutamente única no mundo antigo. Mas então vem o versículo que muda tudo, o coração pulsante deste salmo. Quem se inclina para ver o que se passa no céu e na terra? A palavra hebraica mashpili vem de shapal, que significa curvar-se, abaixar-se, humilhar-se. Imagine a cena. O Deus que está infinitamente acima de tudo, se curvando para olhar. Não é um olhar casual, distante. É um movimento intencional, um gesto de aproximação. Especialistas em linguística hebraica explicam que esta palavra carrega a imagem de alguém poderoso que voluntariamente se coloca na posição dos humildes para enxergar do ponto de vista deles. E aqui vem a revelação explosiva. Aquilo que fez este salmo ser cantado em cativeiros, em perseguições, em momentos de desespero absoluto. Levanta do pó o necessitado e do monturo ergue o pobre para o fazer assentar com os príncipes do seu povo. Vamos desmontar cada palavra porque aqui está o poder transformador. Pó, em hebraico, é afar.
a mesma palavra usada em Gênesis, quando Deus forma o homem do pó da terra. É o lugar da morte, da insignificância absoluta, do esquecimento. Monturo é Ashpoth, o depósito de lixo fora das cidades antigas. Arqueólogos descobriram que essas pilhas de dejetos ficavam distantes aproximadamente 500 a 800 metros dos muros da cidade, onde os mais pobres, leprosos e rejeitados viviam literalmente no meio do lixo. Para entendermos o impacto revolucionário disso, precisamos saber como funcionava a sociedade no Oriente Próximo Antigo. Historiadores documentaram que a estrutura social era absolutamente rígida. Se você nascia na classe baixa, morreria na classe baixa. Seus filhos, netos, bisnetos, todos permaneceriam naquela posição. Não havia mobilidade social. Especialistas em história antiga explicam que apenas em casos extremamente raros, geralmente através de conquistas militares ou favor real específico, alguém poderia mudar de classe. A ideia de um Deus que intencionalmente pega pessoas do lixo e as coloca sentadas com príncipes não era apenas bonita, era absolutamente impossível. Era uma subversão completa da ordem social estabelecida. A palavra assentar, aqui, é lehoshiv, que vem de yashav, significando estabelecer permanentemente, dar residência fixa. Não é uma visita temporária ao palácio, é uma mudança de endereço definitiva. E príncipes é nedivim, que no hebraico antigo não significava apenas nobreza por nascimento, mas pessoas de caráter generoso e nobre. O salmista está dizendo que Deus não apenas muda sua posição externa, ele transforma sua natureza interna para que você pertença genuinamente a esse novo lugar. Depois vem um exemplo específico que revela como Deus opera. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. E no contexto cultural daquela época, ser estéril não era apenas uma tristeza pessoal, era uma sentença de morte social. Antropólogos explicam que nas sociedades patriarcais do Oriente Médio Antigo, uma mulher sem filhos não tinha identidade legal própria, não tinha herança, não tinha proteção na velhice, não tinha valor aos olhos da comunidade. Documentos legais descobertos em Mari e Nuzi, cidades contemporâneas de Israel, mostram que mulheres estéreis podiam ser devolvidas às suas famílias ou substituídas sem nenhuma penalidade para o marido. Quando o Salmo diz que Deus faz com que a mulher estéril viva em família, a expressão hebraica moshivi akeretabayit, literalmente significa estabelece a estéril como fundamento da casa. Ela não é apenas tolerada, ela se torna o alicerce. E alegre mãe de filhos usa em Rabanim Semeia, onde Semeia vem de Samash, uma alegria explosiva, barulhenta, visível. Não é uma felicidade contida, é uma celebração que todos veem e reconhecem. Quem escreveu este salmo? A tradição judaica antiga, preservada no Talmud e em comentários rabínicos, atribui os salmos do Hallel ao período após o retorno do exílio babilônico, por volta de 520 a.C. Foram escritos por levitas, os sacerdotes cantores do templo, que haviam experimentado na própria carne o que significava estar no pó e no monturo do exílio e serem restaurados à posição de liderança espiritual da nação. Eles não estavam teorizando, estavam testemunhando. Para quem foi escrito? Para um povo que tinha acabado de voltar do cativeiro mais humilhante de sua história. Jerusalém estava em ruínas, o templo destruído. A cidade, que já teve muros de 12 metros de altura e populações de milhares de habitantes, agora era um amontoado de pedras. Arqueólogos trabalhando nas escavações da cidade de Davi descobriram camadas de destruição datadas exatamente deste período, confirmando a devastação total. Este povo precisava ser lembrado de que o Deus que eles adoravam era especialista em pegar o destruído e transformar em glorioso. Em que situação foi escrito?
Israel estava cercado por impérios poderosos. Persas dominavam a região, com exércitos que historiadores estimam em mais de 200.000 soldados, distante aproximadamente 1.600 quilômetros a leste. Os judeus que voltaram eram talvez 50.000 pessoas no máximo, segundo o livro de Esdras, tentando reconstruir uma identidade nacional quando o mundo os via como insignificantes. Cantar este salmo era um ato de resistência espiritual. Era declarar que o tamanho deles não importava, porque o Deus deles era o Deus que transforma pó em glória. Agora vem o que mais impressiona quando conectamos a verdade espiritual com as descobertas modernas e a continuidade histórica desta mensagem. Este salmo que falava de Deus levantando os humildes não ficou apenas na teoria. 1000 anos depois de ser escrito, um carpinteiro de Nazaré, uma cidade tão insignificante que não aparece em nenhum documento histórico relevante da época, localizada na região da Galileia, uma área desprezada pela elite religiosa de Jerusalém, começou a viver exatamente esta mensagem. Jesus de Nazaré escolheu pescadores analfabetos, coletores de impostos odiados, mulheres sem voz social, leprosos do monturo literal, e os transformou nos fundamentos de um movimento que mudou a história do mundo. Historiadores seculares como Tácito e Plínio, escrevendo no 1º século depois de Cristo, ficaram impressionados com o fato de que o cristianismo crescia exatamente entre os mais pobres e marginalizados das cidades romanas. Arqueólogos descobriram nas catacumbas de Roma, onde os primeiros cristãos se reuniam escondidos durante as perseguições, inscrições deste exato salmo nas paredes. Hoje, essas catacumbas ficam aproximadamente 15 metros abaixo do nível das ruas modernas de Roma. Eles literalmente estavam no subsolo, escondidos, ameaçados de morte, e cantavam sobre um Deus que levanta do pó, e a história prova que eles estavam certos. Em 300 anos, o que era uma seita de escravos e pobres se tornou a religião oficial do maior império do mundo. Mas como colocamos isso em prática hoje, aqui, agora, na sua vida? Primeiro, precisamos entender que este salmo não é sobre otimismo vazio ou pensamento positivo. É sobre reconhecer uma verdade operacional do universo. Deus se especializa em transformar o descartado em precioso. Quando você se sente no pó, não negue essa realidade, mas saiba que é exatamente ali que o olhar de Deus se curva mais intensamente em sua direção. A palavra necessitado no versículo é dal, que no hebraico carrega o sentido de fraco, impotente, dependente. Não é sobre fingir força que você não tem. É sobre reconhecer sua fraqueza real e permitir que o poder de Deus opere justamente ali. Segundo, entenda que a transformação que Deus opera não é instantânea nem mágica. Quando os exilados voltaram para Jerusalém, levaram décadas reconstruindo a cidade. O segundo templo, construído por eles, levou 21 anos para ficar pronto, segundo o livro de Esdras. A mulher estéril do Salmo muitas vezes esperou anos. Ana esperou, Raquel esperou, Isabel esperou. Mas a promessa não é sobre velocidade, é sobre certeza. Deus vai te levantar, mas pode ser que Ele esteja primeiro trabalhando coisas em você que precisam ser estabelecidas antes da mudança externa acontecer. Terceiro, reconheça que você não é definido pela sua situação atual. As pessoas que estavam no monturo não eram lixo, estavam no lixo. Existe uma diferença fundamental. Sua circunstância não é sua identidade. Geólogos explicam que o pó, afar, em hebraico, é na verdade solo compactado cheio de nutrientes, esperando condições certas para gerar vida. Você não está morto, você está em estado de potencial não realizado, esperando a mão de Deus te reposicionar. Quarto, entenda que ser colocado entre príncipes não significa que você vai ter uma vida fácil. Significa que você vai ter dignidade, propósito
e destino. Os príncipes nas cortes antigas, segundo historiadores, tinham acesso ao rei, mas também tinham responsabilidades enormes. Quando Deus te levanta, Ele te levanta para algo, não apenas de algo. Você será posicionado para impactar outros, para ser canal de transformação, para demonstrar ao mundo que o Deus impossível faz o impossível. Quinto, pratique o louvor específico que este salmo ensina. Note que ele começa e termina com "Louvai ao Senhor", e entre esses dois comandos está a descrição de quem Deus é e o que Ele faz. Louvor bíblico não é emoção vazia, é declaração de verdades sobre o caráter de Deus baseadas em evidências do que Ele já fez. Quando você está no pó, declare: o Deus que levantou Israel do exílio, que transformou pescadores em apóstolos, que está documentado historicamente como aquele que exalta os humildes, esse Deus está olhando para mim agora e Ele vai me levantar. Não é autoajuda, é teologia aplicada. Sexto, posicione-se entre aqueles que Deus já está transformando. O Salmo fala em plural: príncipes do seu povo. Você não será transformado sozinho. Especialistas em dinâmica de grupos explicam que mudanças duradouras acontecem em contextos de comunidade. Encontre pessoas que estão na jornada de serem levantadas por Deus, junte-se a elas, celebre as vitórias delas como prenúncio da sua, chore as lutas delas, sabendo que vocês estão juntos nessa transformação. E aqui está o que você não pode esquecer: o ponto central que transforma conhecimento em revolução pessoal. Este Deus, sobre quem estamos falando, não é uma força cósmica impessoal, não é um conceito filosófico, não é uma energia universal. Ele tem nome, Javé, o Eu Sou, aquele que existe por si mesmo e que se revelou pessoalmente ao longo da história. E este Deus decidiu que você, sim, você que está ouvindo agora, importa tanto que Ele curva sua atenção infinita na sua direção. Você pode estar no pó da depressão, no monturo do vício, na esterilidade de sonhos que parecem mortos, na invisibilidade social de quem ninguém nota, mas você não está sozinho e não vai ficar ali. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem. Há alguém no seu círculo, na sua família, no seu trabalho, que precisa saber hoje que existe um Deus que se curva para ver os esquecidos e os transforma em príncipes. Não guarde isso só para você. As verdades do reino são feitas para circular, para multiplicar esperança, para acender luz em lugares escuros. Então deixe eu falar diretamente com você agora. Não importa quanto tempo você está nessa situação difícil, não importa quantas portas já se fecharam, não importa o que as pessoas dizem ou deixaram de dizer sobre você. O Deus que está acima de todas as nações, cuja glória supera os céus, que não precisa de nada nem de ninguém, escolheu curvar sua atenção infinita em sua direção. Ele vê você, ele sabe seu nome. Ele conhece cada lágrima que você derramou escondido, cada noite que você questionou se valia a pena continuar, cada momento que você se sentiu invisível para o mundo. E Ele está preparando o momento exato de te levantar desse pó, de te tirar desse monturo e de te estabelecer em um lugar de dignidade, propósito e destino que vai fazer você olhar para trás um dia e entender que tudo tinha um propósito redentor. A paz que eu declaro sobre você agora não é a ausência de problemas, é a presença constante de um Deus que transforma. A sabedoria que eu peço que inunde seu coração não é conhecimento intelectual vazio, é a revelação profunda de que você é amado, visto e destinado à grandeza por aquele que governa o universo. No nome de Jesus, o carpinteiro que se tornou rei, o crucificado que ressuscitou, o humilhado que foi exaltado acima de todo nome,
Eu declaro que a mesma transformação que ele viveu pessoalmente será a história da sua vida. Você vai sair do pó. Você vai deixar o monturo. Você vai se assentar entre príncipes. E um dia você vai cantar este salmo não como súplica, mas como testemunho do Deus que cumpre absolutamente tudo o que promete. Para a glória eterna do Deus Pai, que em seu amor incompreensível decidiu que você importa tanto que ele enviou seu Filho para garantir que a transformação prometida neste salmo antigo se tornasse realidade disponível a todos. Que assim seja em sua vida. Amém e amém.